Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos às informações do Corinthians. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que a fase de quartas de final do Campeonato Paulista já está definida e as datas também já estão definidas. O Corinthians já sabe que irá enfrentar a equipe do Mirassol no próximo domingo. Domingo de Carnaval. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira as datas e horários da fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que os confrontos serão decididos em jogo único, apenas um jogo com o mando de campo para quem terminou a primeira fase na liderança do grupo. Então, Corinthians e Mirassol, domingo de Carnaval, às 18h30. Aliás, tem jogo todo dia durante o período de Carnaval, né? São Bernardo e Palmeiras jogam no sábado de Carnaval, às 20h30. No domingo, Corinthians e Mirassol, às 18h30. Também no domingo, Santos e Red Bull Bragantino, às 20h45. E na terça-feira, segunda de Carnaval, aliás, na segunda de Carnaval, tem São Paulo e Novo Horizontino, às 20h no Morumbi. Lembrando que a logística do Corinthians vai ficar um pouco complicada por causa disso. Porque o Corinthians joga agora, quarta-feira, contra a Universidade Central da Venezuela. E é claro que o Corinthians vai vencer a Universidade Central da Venezuela pela Libertadores da América, porque o time da Venezuela é muito fraco, é muito ruim. O Corinthians apenas empatou o jogo na ida, lá em Caracas, mas tem a obrigação de vencer e vai vencer a Universidade Central da Venezuela no jogo da volta. Vencendo, o Corinthians vai jogar na outra quarta-feira contra, provavelmente, o Barcelona de Guayaquil, que venceu o primeiro jogo do Equador. Ou Barcelona de Guayaquil ou El Equador, do Equador, né? El Nacional do Equador. Ou Barcelona de Guayaquil ou El Nacional do Equador. Provavelmente, o Corinthians irá enfrentar o Barcelona de Guayaquil na outra quarta-feira. Jogando no domingo, o Corinthians vai ter que viajar na terça-feira, provavelmente, né? E aí não vai ter tempo de treinar praticamente para esse jogo de quarta-feira contra o time equatoriano. De qualquer maneira, foi assim que foi definido o confronto do Corinthians contra o Mirassol neste domingo, domingo de Carnaval, Campeonato Paulista. E aí é o seguinte, o Corinthians, reforço do Corinthians chegando. É isso mesmo, o Corinthians aguarda apenas os exames médicos para anunciar o seu mais novo reforço, aliás, o seu primeiro reforço dentro do Campeonato Paulista. O Corinthians está muito próximo de anunciar a sua primeira contratação em 2025. O Corinthians até então era o único time da Série A do Campeonato Paulista que não tinha, da Série A do Campeonato Brasileiro, que não tinha anunciado reforço nenhum. O lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, de 30 anos, já está no Brasil e faz exames médicos antes de assinar o contrato com o Corinthians. Se tudo correr dentro dos conformes, né, se não der nada errado, ele vai ser reforço do Corinthians, ele que estava sem espaço no Getafe da Espanha, onde não atuava há 9 meses. Essa é uma preocupação, porque ele ficou muito tempo sem jogar futebol. 9 meses sem jogar futebol, mas foi uma indicação do técnico Ramon Dias, que conhece ele do River Plate da Argentina. A lateral esquerda é um problema para o Corinthians, né? Que tem o Matheus Bidu, tem o Diego Palacios e tem também o Hugo. Nesse momento, o Hugo é o titular do Corinthians, o Matheus Bidu é o reserva. O Matheus Bidu jogou contra o Guarani, mas é o reserva. E o Diego Palacios é o terceiro reserva desse time do Corinthians, com a contratação do Angileri. Provavelmente o Matheus Palacios, o Diego Palacios, deve ser negociado. Está bem atrás fisicamente, está fora do condicionamento físico, ficou muito tempo sem jogar futebol, o Diego Palacios. Mas resta saber como é que está condicionado fisicamente o Angileri, né?
Do ponto de vista dos exames médicos, deve ocorrer tudo, deve passar tudo bem, deve ocorrer tudo normal, mas ele está há muito tempo sem jogar futebol, há 9 meses sem jogar futebol. E o técnico da seleção da Holanda, o Ronald Koeman, visitou o CT do Corinthians e acompanhou o Memphis de perto. Ele está no Brasil para acompanhar o Memphis Depay. A convite, inclusive, do Corinthians. Ele esteve ontem no jogo da partida contra o Guarani, empate pelo placar de 2-2. Mas o Memphis começou no banco de reservas, entrou apenas no segundo tempo, e o Koeman vai ficar no Brasil pelo menos até a quarta-feira. Ele vai assistir o jogo do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela pela Conmebol Libertadores, e aí sim ele vai poder observar o Memphis atuando 90 minutos com a camisa do Corinthians. É muito provável que o Memphis já seja convocado na próxima convocação da seleção da Holanda. O Memphis, que é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 46 gols, e tem o sonho de ultrapassar o Van Persie e se tornar o goleador máximo do seu país. 4 gols separam a dupla na lista de jogadores com mais gols pela Holanda. O Van Persie tem 50 gols, o Memphis tem 46 gols, e o Memphis tem tudo para ultrapassar o Van Persie com a camisa da seleção da Holanda. E com certeza estará em campo na quarta-feira, porque o Corinthians poupou os titulares desta partida contra o Guarani. Os titulares entraram só no segundo tempo, quando o jogo estava complicado, o Corinthians estava perdendo pelo placar de 2-1, aí entraram o Garro, o Yuri Alberto, o Memphis e companhia limitada, e o Corinthians conseguiu o Corinthians conseguiu o empate com o Guarani, né? Não conseguiu a virada, conseguiu o empate com o Guarani, ficou perto de conseguir a vitória. O Yuri Alberto perdeu um gol inacreditável, mas o Corinthians perdeu o empate, vai ter que jogar mais do que vem jogando, se quiser se classificar na Libertadores e se quiser também ser campeão paulista. Quero falar agora do novo patrocínio do Corinthians. O Corinthians fechou mais um patrocínio para o time masculino de futebol. Trata-se do Epgás, plataforma de venda de botijão de gás residencial e também água mineral. Esse patrocínio vai ocupar o peito da camisa do Corinthians, ao lado do escudo do clube. Patrocínio de 1 ano. Com o novo patrocínio, o Corinthians terá 9 patrocínios em seu uniforme, sendo 8 patrocinadores e a Nike, que é a fornecedora de material esportivo. O Corinthians está próximo de atingir a sua meta orçamentária de 212 milhões de reais com patrocínios em 2025, o que representaria um recorde na história do clube. Então, muito bem vai o Corinthians em relação aos seus patrocinadores. É dinheiro novo que está entrando no Corinthians, e agora a Epgás é mais um patrocínio que entrou na camisa corintiana. É isso, meus amigos. Detalhes e informações do Corinthians. Você que está preparando a sua agenda de carnaval, coloque aí a sua data, né? Coloque aí na sua agenda. Domingo de carnaval, o Corinthians vai jogar às 18h30 pelo Campeonato Paulista. Mas antes tem na quarta-feira jogo do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela pela Copa Libertadores da América. E agora não tem mais essa história de revezar titulares e reservas. Agora o time vai jogar com força máxima todas as partidas. Agora a história de colocar reserva em campo já acabou. O Corinthians vai botar força máxima, porque agora é só mata-mata, vale classificação na Libertadores, vale classificação também no Campeonato Paulista.